Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Terça-feira, 24 de agosto de 2021. Vamos de imediato às manchetes do programa de hoje. Brasil registra 574,8 mil mortes e 20,5 milhões de casos de Covid-19. Guedes nega que Brasil esteja perdendo o controle da economia. Vacinar adolescentes torna mais seguro o retorno às aulas, diz Fiocruz. Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. O Brasil registrou 574.848 vidas perdidas em razão da pandemia do coronavírus, a Covid-19. Nas últimas 24 horas, ou de domingo para segunda, foram registradas pelas autoridades de saúde 321 novas mortes. Ainda 3.583 mortes em investigação pelo fato de haver casos em que o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após os pacientes já terem morrido. O total de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chega a 20.583.994. Entre domingo e segunda, as secretarias de saúde confirmaram 13.103 novos diagnósticos positivos. Ainda 529.199 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 subiu para 19.479.947. No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo, 144.243. Rio de Janeiro, 61.403. Os estados que menos registraram mortes, Acre, 1.811, Roraima, 1.928. Até o início da noite de ontem, o painel de vacinação do Ministério da Saúde havia recebido poucos dados sobre novas vacinações. Conforme os resultados acumulados do início da noite de ontem, o número de doses aplicadas estava em 178,5 milhões, sendo 123,2 milhões da primeira dose e 55,2 milhões da segunda dose. De acordo com o painel, de vacinação, foram distribuídas 215,2 milhões de doses das vacinas. Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin, agradeço muito a sua companhia no Jornal do Brasil nesta terça-feira. Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições, o Brasil não está perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial. O ministro declarou que a economia está crescendo e o déficit das contas públicas está caindo. Segundo Guedes, os fatos e os fundamentos fiscais mostram que o governo segue fazendo o trabalho certo. O ministro repetiu as previsões oficiais que indicam queda no déficit primário, resultado negativo nas contas do governo, sem os juros da dívida pública, e ele disse o seguinte, abre aspas para ele: fomos a 10,5% do PIB, Produto Interno Bruto, de déficit. Neste ano, já caímos para 1% e a previsão é de que ano que vem seja 0,3%. Ou seja, praticamente acabou o déficit, declarou. Na avaliação do ministro, a economia brasileira estava decolando em 2021, em meio à recuperação da fase mais aguda das medidas de distanciamento social, impostas, claro, pela pandemia. No entanto, ele classificou de antecipação da disputa eleitoral em 2022, está prejudicando as expectativas. Guedes pediu moderação dos agentes políticos para garantir a recuperação da economia e reafirmou a confiança nas instituições, citando a Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, deputados e o Senado. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil. São as notícias do Brasil e do mundo para você. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, atualizou ontem suas recomendações para prevenir a Covid-19 no retorno às aulas presenciais e destacou que a vacinação dos adolescentes deve ser uma das medidas buscadas para aumentar a segurança nas escolas em meio à pandemia. Elaborado por um grupo de trabalho coordenado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, o documento divulgado ontem avalia que a implementação da vacinação para adolescentes pode reduzir significativamente
significativamente o fechamento prolongado de turmas, escolas e interrupção de aprendizagem e lentamente permitir o relaxamento das medidas de proteção na escola, diz o texto. Para os pesquisadores, não há razão para acreditar que as vacinas não devam ser igualmente protetoras contra a Covid-19 em adolescentes, como são em adultos, e em conjunto com as medidas de distanciamento e uso de máscaras, propiciem um retorno às aulas ainda mais seguro. A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos já ocorre em algumas cidades do Brasil, conforme é concluída a vacinação da população adulta com primeira dose. Até o momento, somente a vacina da Pfizer é autorizada pela Anvisa para essa população, já que não há estudos reconhecidos pela agência sobre o uso dos outros imunizantes em menores de idade. A Fiocruz afirma que é fundamental que a vigilância para faixas etárias mais jovens e nas unidades escolares como um todo seja reforçada, já que essa população ainda tem acesso limitado às vacinas. Outro alerta em relação à variante Delta, cuja transmissibilidade é maior que a da cepa inicial do SARS-CoV-2. É importante ressaltar que o aumento da transmissibilidade em todas as faixas etárias foi relatado para as variantes de preocupação VOX do SARS-CoV-2, mais notavelmente para a variante Delta, em regiões onde uma porcentagem crescente de adultos está totalmente vacinada contra a Covid-19, mas onde as crianças não são vacinadas. Pode-se antecipar que nos próximos meses, proporções cada vez maiores de casos da doença relatados ocorrerão entre crianças. Jornal do Brasil. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Anderson Dilken e sigo com você no Jornal do Brasil. Uma pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil revelou que em 2020 o país chegou a 152 milhões de usuários, aumento de 7% em relação a 2019. Com isso, 81% da população com mais de 10 anos tem internet em casa. O coordenador da pesquisa, Fábio Ostorino, destaca que a pandemia fez com que os indicadores, melhor dizendo, de acesso à internet apresentassem os maiores crescimentos dos 16 anos da série histórica. O crescimento do total de domicílios com acesso à internet ocorreu em todos os segmentos analisados. As residências da classe C com acesso à internet passaram de 80% para 91% em um ano. Já os usuários das classes D e E saltaram de 50% para 64% na pandemia. Porém, o pesquisador pesquisa que acesso à internet é desigual, uma vez que cerca de 90% das casas das classes B e C conectam a rede exclusivamente pelo celular. A desigualdade de acesso à internet no Brasil se reflete também no ensino básico. O censo escolar de 2020 revelou que apenas 32% das escolas públicas do ensino fundamental têm acesso à internet para os alunos, porcentagem que chega a 65% no caso das escolas públicas do ensino médio. Além de aumentar os investimentos em infraestrutura para a internet nas escolas, o diretor executivo da ONG D3E, Antônio Bresolin, que atua na produção de pesquisas para orientar políticas de educação, afirma que é necessário também capacitar os profissionais da área. O governo federal espera aumentar a infraestrutura da internet nas escolas a partir do leilão do 5G previsto para outubro deste ano. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, 6,9 mil escolas públicas urbanas que hoje não têm acesso à internet receberão a infraestrutura nos primeiros anos da instalação do 5G no Brasil. O edital do 5G prevê investimentos para levar a internet de alta velocidade para todas as escolas e locais com mais de 700 habitantes até 2029. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Thiago Galhardo se despediu dos torcedores do Inter na noite de ontem. Do Rio de Janeiro, o jogador embarcou para a Espanha e usou as suas redes para mandar uma mensagem aos colorados. Em seu perfil no Instagram, o atacante publicou um texto falando da sua passagem. Nos próximos dias, Galhardo será anunciado oficialmente como reforço do Celta de Vigo. O atacante vai reencontrar Eduardo Cudê, com quem teve excelente desempenho a ponto de colocá-lo na lista de convocados para a seleção. Curiosamente, a primeira foto da postagem do atacante é justamente a comemoração de um gol pelo Inter com o técnico argentino. No texto publicado, Galhardo diz que muita coisa foi falada nas últimas semanas em referência ao episódio no qual ficou fora do jogo com o Fluminense para resolver um assunto particular. Portanto, Galhardo está indo embora do Internacional. 4 dias após a fratura no braço direito, Paulo Henrique Ganso passou por cirurgia na manhã de ontem no Hospital Copastar em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele precisou colocar placas e parafusos para reconstruir o osso quebrado
quebrada e receberá alta até a próxima quarta. Segundo Rickson Moraes, um dos ortopedistas que operou meio ao lado dos médicos Eduardo Vasquez e Rodrigo Berlim, o procedimento transcorreu sem intercorrências, evoluindo conforme programado, mas ainda não tem previsão de quando ele volta a jogar futebol. E o nome do atacante Diego Tardelli já tá no bid e ele já pode estrear pelo Santos. Tardelli será inscrito pelo Santos na Copa do Brasil. A inscrição se encerra hoje, mas ainda não estreia contra o Atlético na quarta, pela partida de ida das quartas de final. Sem clube desde maio, ele precisa recuperar o condicionamento físico antes de estrear pelo Santos. O atacante inicia a fase de preparação nessa semana e daí fica à disposição do técnico Fernando Diniz, e isso deve acontecer. Ele deve fazer todo esse processo para ficar à disposição do Fernando Diniz o quanto antes, segundo o Santos. E olha só, hein, depois das Olimpíadas de Tóquio, o mundo volta as atenções para outro evento que promete emocionar os torcedores, as Paralimpíadas, adiados para 2021 em função da pandemia, da Covid-19. Os Jogos Paralímpicos começam hoje. Ao longo dos 12 dias, diferentes eventos serão disputados nos 22 esportes. A delegação brasileira em Tóquio é composta por 260 atletas, incluindo atletas sem deficiência, como guias, calheiros, goleiros e timoneiro, sendo 164, melhor dizendo, homens e 96 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 434 pessoas. Olha só, hein? Quem transmite é o Sport TV. Os eventos hoje que serão transmitidos: 21 horas, 100 metros borboleta, S14 masculino, eliminatória Gabriel Bandeira. 21h50, metros livre, S10 masculino, eliminatória Felipe Rodrigues. 21 horas, 200 metros livre, S5 masculino, eliminatória Daniel Dias. Vamos acompanhar então as Paralimpíadas a partir de hoje. E durante a apresentação oficial de Andrés Pereira, na segunda-feira, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, como de costume, respondeu a perguntas de jornalistas e fez duras críticas ao calendário do futebol brasileiro e também falou sobre possíveis novas contratações para o clube. Ele foi perguntado, claro, sobre o Davi Luiz, com quem Braz garante que não há nada em andamento. Ele foi questionado também sobre a possibilidade de priorizar um ou outro campeonato e ele negou que o clube trabalhe dessa forma e aproveitou para criticar o trabalho da CBF. Olha só, ele disse que o Flamengo disputa uma eliminatória de Copa do Mundo. Não estou fazendo nenhuma crítica à CBF, é a oportunidade que eu tenho de mandar essa mensagem. Em todo lugar do mundo, quando se tem convocação nacional para a data FIFA, o campeonato para. Aqui não para, aqui continua, disse ele. Fica por aqui o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.